Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Rei de Jesus Cristo. Uma das melhores coisas que já me aconteceu durante esses anos no Evangelho foi eu vir morar em um lugar remoto, em um lugar onde eu fico só, em um lugar onde eu consigo meditar, onde eu consigo me aprofundar nas Escrituras Sagradas, ajoelhar diante de Deus e louvar a Deus. E Deus, durante esses dias, tem me falado muito a respeito do combater o bom combate contra demônios, principados e potestades, conforme Efésios, capítulo de número 6. Mas para que nós venhamos adentrar neste universo de combate, nós temos que estar cientes do que vamos fazer, cientes de como entrar na presença de Deus. Não é fácil combater a Satanás, nem os seus demônios. Satanás ele não tem mais força do que o Espírito que está em mim, porque o Espírito que está em mim é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo me capacita para a boa obra. Vamos entender um pouco mais sobre Satanás nessa parte 8 de combate a demônios, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala ali em Isaías capítulo número 14, verso 12 ao 15, que Satanás dizia no seu coração que subiria ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltaria o seu trono no Monte Santo da congregação. Assentaria nas extremidades do norte e subiria acima das nuvens e seria até mesmo semelhante a Deus. Ora, essa soberba, ela veio ao coração de Satanás. Contudo, amado, há uma promessa de precipitação, aonde o próprio Deus precipita Satanás nas profundezas do abismo. Lúcifer, ele é lançado por terra e ele cai aqui nesse plano, na terra aonde vivemos, e quer fazer da terra o seu terreiro, quer fazer da terra as suas artimanhas, os seus projetos, os seus ardis. A Bíblia fala que Satanás ele é inteligente, mas quem tem o Espírito de Deus consegue combater a Lúcifer com todos os seus ardis, todas as suas artimanhas. Então ele é lançado por terra e traz consigo ali uma grande parte dos anjos que se ajuntaram a ele. Lúcifer se tornou o diabo, o Satanás, e é acompanhado desses anjos caídos, que agora são chamados de demônios. Ora, Deus, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não poupou os anjos que pecaram, antes precipitou no inferno. Porque a palavra de Deus, ela é antes, ela é durante e ela é depois. Então, quando ele fala precipitou sobre o inferno, é uma sentença que já sai da boca de Deus para os grandes dias do fim. Então ele entrega essas trevas, Satanás e seus anjos, ao abismo, reservando estes para o juízo. Está lá em 2 Pedro, capítulo número 2, verso de número 4 em diante. Leia todo o capítulo e você terá toda a informação daquilo que eu te falo. Isso é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Os anjos, amados, os que não guardaram o seu estado original, ou seja, a sua excelência de luz, agora estão ali sobre a terra, porque eles abandonaram a sua própria residência, o seu próprio domínio por rebeldia. Hoje eu vejo alguns irmãos ou algumas pessoas que abandonam com facilidade a casa do Senhor por rebeldia, como se fossem filhos do diabo. Mas na verdade, isso é uma seta, porque a Bíblia fala que havendo 100 ovelhas, se desviando uma, não haveria o seu senhor de ir lá resgatá-la. Então quem resgata a ovelha perdida é o próprio Deus. Agora,
tem que evitar a rebeldia, porque isso é uma característica do demônio, isso é uma característica de Satanás. Ele, Satanás, tem guardado para si as trevas interiores e as trevas eternas. O grande juízo de Deus vai chegar, segundo ali o livro de Judas, do capítulo 1. Amém? Então, crê tu que Deus é um só Deus? Faz o bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, Satanás, quando ouve o nome de Deus no mundo espiritual, é por isso que o nome de Jesus tem poder, porque Jesus é filho de Deus Altíssimo, pagou o preço de morte e preço de cruz. Porque Deus fala, senta-te no teu trono, ó Deus, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, conforme Hebreus 1, e Tiago, capítulo número 2, verso de número 19 em diante. Aonde Deus, o Senhor Jesus, tem ali a preeminência, ou seja, ele é a primazia de Deus. Ele é o primeiro filho a pagar um grande preço pela humanidade. Ele, na cruz, quando ele está lá na cruz, ele fala assim, olha, o preço foi pago. Abba, Pai. Então, o Rei Jesus dirá também, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, naquele grande dia, aparta-te de nós. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aparta-te de mim. Por isso é que a Bíblia fala que Deus ele se inclina para a direita e não para a esquerda. Para o fogo do inferno irão todos que estão à esquerda de Deus, o Todo-Poderoso, porque Jesus está à destra, e destra significa à direita. Preparado para o diabo está à esquerda e seus anjos. Tudo que pende pela esquerda, você tem que já desconfiar, porque Satanás ele é mestre em enganar muitos. Mateus, capítulo número 25, verso número 41, vai te dar uma explanação aí sobre essa situação. Então, quando, amado, no princípio ali, Deus joga os príncipes dos demônios por terra, aonde Deus cria céus e terra, em Gênesis capítulo número 1, 2, 3 e 4, ele faz com toda a sabedoria e resplendor do próprio Deus. Ele cria uma história onde ele fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Há uma promessa do Messias, aonde lá na frente, através do sacrifício da cruz, o próprio Senhor Jesus iria destronar principados e potestades. O nome dele tem poder. Então, resplendor de Cristo, porque agora ele está sentado no alto e sublime trono, ele sobe aos céus conforme Atos capítulo número 1, e o Senhor Jesus agora, ele está preparado para julgar céus e terras, porque ele é a preeminência, ele é o primeiro filho da parte de Deus, gerado pelo próprio Espírito Santo ali na mulher chamada Maria. Então ele cria a perfeição, que é Cristo. A Bíblia fala que em Cristo não houve pecado. Amém? Então nós não podemos distorcer, amado, a história. Nós não podemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, distorcer aquilo que foi falado pelo próprio Deus. Nós não podemos criar história nova. Eu tenho muito cuidado em pregar segundo a palavra de Deus, porque Deus vela para cumprir a sua palavra e não a minha. Então tudo foi feito corretamente pelo próprio Deus. Tudo está no seu devido lugar. Não sabemos, amado, quantos milhões de anos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o mundo foi criado. As pessoas que falam isso ou aquilo por princípios escatológicos ou até mesmo por estudos geológicos estão errados. Porque somente Deus sabe e é Senhor do tempo. Entretanto, amado, essa narrativa de Gênesis capítulo número 1 está de acordo com as mais recentes descobertas da ciência. A ciência não é exata, mas a ciência ela anda por perto. Amém? Tentando trazer ali a existência dos tempos certos, dos acontecimentos, aonde aconteceu isso ou aquilo. Existia um homem chamado Galileu Galilei que ele falou que a Terra era redonda. Ora, o livro de Isaías fala que Deus coloca os seus pés sobre o globo da Terra. E o livro de Isaías, ele tem princípios escatológicos, se eu não me engano, de 500 a 600 anos antes de Cristo.
E Galileu Galilei, ele é simplesmente depois de Cristo. Então a terra, amado, ela é a perfeição de Deus. Deus lança por terra os demônios, mas cria o homem à sua imagem e semelhança para dominar a demônios, a principados e potestades, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então tudo foi feito corretamente. Deus está, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, no alto e sublime trono. Deus começou a criar todas as coisas, segundo a Bíblia Sagrada, e declara que a terra estava sem forma e vazia, lá em Gênesis capítulo 1. Cria a humanidade, cria a todos e deixa Satanás tentar impor o seu reino sobre a terra. Por isso que a Bíblia fala, o mundo jaz do maligno, o príncipe deste mundo ainda reina. Nós temos o Espírito Santo e mais forte é o que está em nós do que todo aquele que está no mundo. Então, há uma treva no nosso meio. Olhando a olho nu para o horizonte, vendo o sol, as nuvens, as matas, nós não conseguimos enxergar, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas a terra em que vivemos, ela jaz em trevas. Ora, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci e vós vencerás também. Então aqui há aflição aos corruptos, aos ladrões, há uma classe tentando escravizar outra sempre, e o povo não entende isso. Isso se deve, amado, a um estado caótico em que o mundo está. Ele está passando por grande confusão. Foi a rebelião de Satanás que trouxe essas mazelas sobre a terra. Causou um grande cataclisma na terra, espiritualmente falando. Deixando ali, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a terra debaixo de aflição. E os homens corruptos, os homens que se deixam levar pelas setas de Satanás, estão aí, dominando com suas famílias, tentando escravizar a outros, roubando o dinheiro público. Tudo isso é astúcia e artimanha de Satanás. É um plano de Satanás para dominar o homem. E essas pessoas que se deixam levar, que não têm entendimento para essas coisas, também estão fadadas ao fogo do inferno, porque são seguidores, seguem com perfeição as maldades de Satanás. Então Deus criou tudo perfeito. Porém, Satanás perverteu a ordem divina, provocando desastres. Deus começou a arrumar essa situação quando o Senhor Jesus, ele é gerado em nosso meio. Aí ele traz a promessa do Messias, do Salvador, do Redentor, do Senhor. Então o livro de Gênesis, amado, é rico em informação. Da mesma forma, podemos avaliar a obra de Satanás na vida das pessoas. Ora, fazendo as pessoas de cavalo, conduzindo as pessoas às trevas, deixando que essas pessoas... Satanás está imperando sobre alguns. Sobre outros ele é derrotado. Em nome de Jesus. Porque se ele passar perto da minha casa, ele está preso. O Espírito que está em mim é mais forte do que tudo aquilo que está no mundo. Qualquer homem ou mulher que se levanta contra mim, contra o meu ministério, ele cai por terra, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Eu sei quem me chamou e sei quem me ungiu. Então Deus faz o homem, mano, com perfeição. A formosura divina está sobre as nossas cabeças, através do Espírito Santo. Porém, o diabo, a quem o Senhor Jesus associa como ladrão, conforme João capítulo número 10, verso de número 10, ele fala que o diabo veio para roubar, matar, destruir. Amém? Ele fala que Satanás resiste até hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele traz, em nome dele mesmo, a glória dele sobre a terra, através do sacrifício da cruz. Então o Senhor Jesus sempre será o único caminho, a única verdade e a única vida. E através do nome de Jesus, você vai conseguir destronar principados e potestades. Aleluia, irmão! Essa é a parte de número 8. Que Deus te abençoe. E vamos ver o que Deus reserva, porque está interessante demais esse assunto. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz
em nome de Jesus.